Bom dia, senta aí. Posso sentar ou em pé? Vamos sentar, vamos sentar. Se quiser, você entrar. O microfone que vai usar é esse, tá? Ok. A região amazônica sempre tem necessidade em preservar a Amazônia, mas a soberania acima de tudo. Não há a menor dúvida. Eu conheço aqui desde meu tempo que eu estava na ativa no Exército Brasileiro, depois em algumas viagens com o Exército Brasileiro, visitando o projeto Calha Norte. Agora fui convidado pelo Platini e também Grupo de Direito aqui de Manaus. É a segunda vez que venho para cá. Você tem razão, é um equívoco quando se fala em Amazônia no mundo, né? O mundo acho que é o interesse outro, né? E no Brasil é um equívoco. A Amazônia é a solução para o mundo e não pode continuar sendo problema para nós. Deputado, boa tarde. Alisson Mota, TV em Tempo. Levando para uma pergunta de segurança pública, levando em consideração esse último massacre que tivemos aqui na capital e as constantes mortes por conta da briga entre facções de tráfico de drogas aqui na capital, como é que o senhor, como pré-candidato, visualiza um esquema de segurança aqui para o Amazonas? Tocante à briga de facções, deixemos que eles fiquem à vontade. Quanto mais se matar, melhor. Agora, quando entram inocentes, a história é outra. Hoje você não tem paz nem dentro da tua casa. Eu não durmo na minha casa sem ter uma pistola ao alcance nas minhas mãos. Eu tenho esse direito, porque eu sou o capitão do Exército, mas a minha vida não é diferente da de vocês. Então eu defendo, como a primeira medida para efetivamente combatermos a violência no Brasil, é a posse de arma de fogo por parte do cidadão de bem. E para o proprietário rural, um fuzil. É minha proposta. E daí, quando você fala em agente de segurança, em especial policial civil e militar, você tem que ter o excludente de licitude, ou seja, em operação, ao você encontrar reação ou ser agredido, você atirar e responder, mas nunca ser preso por causa disso. Eu acho que dispensaria, né, até a resposta, né? Não apenas porque eu sou um capitão de artilharia. Vida nós só temos uma. Então eu sou contra o estatuto do desarmamento. Todo e qualquer cidadão de bem, porventura queira ter uma arma de fogo em casa, logicamente eu seguirei o definido no referendo de 2005. Passa a ser um direito do cidadão. Arma de fogo, defesa do cidadão. Olha, onde não há hierarquia e disciplina, nunca haverá ordem e progresso. Antes do convite até dessa escola, do qual estou muito honrado, eu visitei uns 4 anos atrás e estive aqui. Depois de um programa do CQC que menosprezou o ensino ministrado por grande parte pelos policiais militares. Tendo em vista isso, fui convidado. Não apenas no estado do Amazonas, mas em Goiás, as escolas administradas pelas polícias militares estão sendo um exemplo para o Brasil. Esse modelo nós pretendemos incentivar nos demais estados. Para um político, é inacreditável o que vem acontecendo comigo pelo Brasil. Divide entre capitais e grandes cidades. A recepção tem sido semelhante. Confesso que a de hoje extrapolou aquilo que eu poderia imaginar. É sinal que nós estamos no caminho certo. Pergunta aqui, Sileide do Quarto Poder. Eu queria lhe perguntar como é que o senhor vai fazer para andar em Manaus ao lado de políticos. O senhor sempre teve muito cuidado em não andar perto de políticos com problema de corrupção, com problema de escândalo. Como é que o senhor vai fazer aqui em Manaus para andar com esses políticos?
Olha, eu não conheço a vida particular dos políticos do estado do Amazonas. A quem cabe fazer a depuração por ocasião das eleições são vocês. Eu não posso andar com A, B ou C ao meu lado e exigir deles uma certidão de antecedentes criminais ou nada consta junto a delegacias. Assim sendo, a depuração cabe a vocês, caso isso esteja acontecendo comigo. Rafael, Portal 107, a gente sabe que no ano de 2014 o senhor foi o deputado mais votado no estado do Rio de Janeiro, com mais de 460 mil votos. O senhor acha que essa repercussão que o senhor está tendo em todo o Brasil pode refletir também, de repente, como candidato a presidente mais votado na história? Olha só, eu não estou em campanha por aqui. A minha votação realmente foi inacreditável no Rio de Janeiro, até perto do que eu gastei, devolvendo inclusive para o meu partido um dinheiro que veio dele, que era da JPS Friboi. Usei muito as mídias sociais e aquilo que eu fiz ao longo dos meus 6 mandatos anteriores. Acredito que aos poucos vou adquirindo a confiança do padrão, bem como eles acreditam naquilo que eu falo, naquilo que é possível fazer pelo Brasil. Olha, aqui nós temos que voltar aos valores daquela época, onde uma professora era de aula, onde não existia essa questão chamada ideologia de gênero, onde não havia doutrinação em sala de aula, onde você tinha plena liberdade no Brasil, você tinha direito de ir em segurança. Você poderia comprar na Mesbla, apenas com a sua carteira de identidade, uma arma de fogo. Onde o Brasil abriu comércio com o mundo todo. Hoje em dia o comércio nosso é voltado pelo viés ideológico. Então o que nós precisamos, e o povo pede, são dos valores daquela época. Em parte a população vê isso em mim. Aquela massificação da esquerda, como se fosse um período tenebroso, a população, através de informações, junto à parte da mídia, junto às mídias sociais, tomou conhecimento de uma grande mentira. Vivíamos em paz naquele momento. E o povo foi às ruas, não para pedir o fim do regime, foi para pedir diretas já. E diretas já, em nenhum momento pediram saúde, educação e segurança, porque isso eles tinham de sobra. Os valores, acima de tudo, é isso que o Brasil precisa. Bem, você falou alternativa. Vocês estão aqui no solo mais rico do mundo, não apenas tocante à biodiversidade, bem como as riquezas minerais. Em parte, vocês estão impossibilitados de usufruir disso aqui, tendo em vista uma política equivocada ambiental e bem como um estímulo na indústria das demarcações de terras indígenas. O estímulo vem daí. A Zona Franca de Manaus não vai bem porque o grande polo consumidor, a exemplo de todo o Brasil, região sudeste, sofre com desemprego, com a baixa remuneração e, assim sendo, falta de consumo. Aumentando o consumo lá, melhorando a economia, a Zona Franca de Manaus recupera o seu poder. Se bem que temos que rever a questão do loteamento político da Suframa. Meus parabéns. Geralmente você conhece a tua esposa, se você for casado, conheceu onde? No local de trabalho, na igreja ou numa rotina. A minha esposa, ela tinha vindo trabalhar em 2 gabinetes. Esposa não, a senhorita foi trabalhar no meu gabinete. Quando foi no gabinete, tivemos um relacionamento e casei há 10 anos. Após o casamento, consultei a Câmara se poderia tê-la ou não. A Câmara falou que sim. Por quê? Porque ela já estava empregada até meu casamento, mas mesmo assim resolvi demiti-la. O jornal Estado de São Paulo e o Globo quiseram falar comigo sobre isso. Falei, falo com vocês, desde que vocês compareçam no meu gabinete ou gravem a entrevista. Não aceitaram. Resolveram simplesmente acusar de ter empregado a minha esposa. Nunca empreguei parente nenhum meu, apenas a conheci na Câmara e quando casei, simplesmente foi demitido. Senhor presidente, aqui é o seu principal adversário nas pesquisas eleitorais. O Amazonas tem um histórico de Lula sempre vencer as eleições. Por que o eleitor às vezes deveria escolher o Bolsonaro em vez do Lula?
Você tem que perguntar para o eleitor amazonense, com toda certeza, né? O Lula, sempre falei que eu gostaria de vê-lo julgado. E, se Deus quiser, agora no final de janeiro teremos esse julgamento. E caberá então ao TRF4 decidir o seu futuro. O povo brasileiro, em grande parte, foi enganado pelo PT. Tá? E não quero culpar aqui do que aconteceu o governo Lula e quem votou nele. O Lula tinha uma excelente proposta por ocasião das eleições de 2002. Infelizmente, era apenas discurso. Voltando ao assunto dos alunos do Colégio da Polícia Militar, quando o senhor aceitou esse convite, causou muita polêmica aqui, porque a OAB disse que isso iria favorecer o senhor como pré-candidato. O que o senhor diz desse posicionamento da OAB? Olha, a OAB deveria defender a escola quando ela foi atacada pelo programa CQC. Não fiz nada. Eu vim aqui, foi em dezembro, foi no mês de dezembro, estava em férias, a garotada foi por livre e espontânea vontade me recepcionar na escola, os pais também, e fiz um programa na minha mídia independente sobre o que era aquela escola. E era, segundo me relataram lá, uma das piores escolas aqui do estado. E hoje é uma das melhores, exatamente por causa disso. E ao receber o convite, me senti muito honrado. Da minha parte, não houve qualquer doutrinação, qualquer pedido para eu ser convidado. Foi algo espontâneo por parte dos alunos. Por isso, a minha missão hoje em Manaus, a agenda mais importante é exatamente essa nessa escola. O que eu quero, ao fazer matéria novamente sobre aquela escola, é mostrar para o Brasil que a solução nossa está na educação, e educação de qualidade administrada, no caso, pela Polícia Militar. Tem muita gente procurando, né? Fica bonito, começa a aparecer muitas pretendentes. O perfil do vice é uma pessoa competente, seja honesta, tenha um coração verde e amarelo e seja patriota. E mais ainda, tenha Deus no coração. Bem, soltar pombinho eu acho que não deu certo, né? Lencinho branco lá nos apartamentos de Copacabana também não. Política de desencarceramento não. Audiência de custódia não. Direitos humanos para esse tipo de gente não. Então nós temos que desfazer tudo isso aí. Esse pessoal só entende uma linguagem. O ser humano só respeita o que ele teme. Você tem que botar inteligência, energia e, se for o caso, mais violência ainda, além de aprovarmos o excludente de licitude para o policial em operação. Presidente, deputado, a BR-319 tem sido um grande problema aqui para integrar a Amazônia ao resto do Brasil. E no caso do senhor sendo eleito, qual é o seu posicionamento em relação à BR-319, asfaltamento dela? Olha só, nós temos um batalhão de engenharia de construção em Porto Velho. No meu entender, deslocá-lo para uma região intermediária. E esse batalhão, então, gastando muito menos e fazendo um trabalho muito melhor, poderá fazer a manutenção dessa rodovia, que é de extrema importância aqui para Manaus. Deputado, sobre a didática militar implantada nas escolas, de que forma o senhor acredita que isso seja melhor do que a ideologia de gênero? Entendi. De que forma o senhor acredita que a didática militar nas escolas seja melhor do que a ideologia de gênero? Olha, a escola é o lugar para você aprender física, química, matemática, biologia, geometria descritiva, história, por aí. Não é lugar para você aprender a fazer sexo a partir de 6 anos de idade. Eu duvido que um só pai presente aqui queira que o seu filho assista os filmes que assistir, feitos pelos onde tem meninos se acariciando e meninas se beijando. Eu tenho, inclusive, consegui um vídeo que foi feito, né, pelo senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, em 2010, onde ele diz claramente na Comissão de Direitos Humanos que, abre aspas, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Não, isso daí você está estimando é a pedofilia. Não tem nada a ver com homossexualismo, homossexualidade, com a questão de quem não é. É o sexo na escola, com a idade que o pai admite. Um pai prefere encontrar um filho em casa com o braço quebrado por ter jogado futebol do que brincando de boneca por influência da escola. Sexo quem ensina é o papai e a mamãe. E ponto final.
crítica dos adversários por ser, nos chamam de reprodutor de frases feitas e que o senhor não teria noção nenhuma do que fazer caso fosse eleito para um cargo como presidência da República. O senhor pode falar sobre isso? Olha, esse pessoal que sabe de tudo, está todo mundo envolvido na Lava Jato. Eu acho que não precisa responder mais nada. Eu tenho 17 anos de Exército Brasileiro, 2 de vereador e 27 de deputado federal. Me acusar de neófito, tá de brincadeira, é chamar quem está ao meu lado de neófito também. Nós temos uma proposta, eu sou independente. Todos os demais pré-candidatos são muito iguais, em tudo, inclusive no tocante à ideologia de gênero. Há pouco tempo, o governador de São Paulo abriu os banheiros de escola para meninos ou meninas. Banheiro unissex. Qual pai quer que a tua filha vá na escola com 12 anos de idade e encontre um marmanjo de 15 lá dentro fazendo pipi? Não quer. Então, escola é lugar de você ser instruído e não aprender essas besteiras que a ideologia de gênero quer impor aqui no Brasil. Como o senhor define a política no Brasil hoje? Toma lá da cá. Aquilo que o general Mourão falou. Ele falou nada a mais, com todo respeito, a tua sobrinha de 12 anos sabe. Tá? Essa política toma lá da cá não pode continuar. Uma colega tua, jornalista, perguntou há pouco tempo: como você vai chegar ao disputar umas eleições, né? Pensa em ganhar sem mentir. Eu falei, então não vou chegar. E ponto final. Siga o versículo bíblico, João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Está faltando políticos honestos, patriotas e que tenham Deus no coração. Só isso. Deputado, como é que o senhor recebe o apoio das Forças Armadas, das polícias militares de todos os estados brasileiros, essa confiança que existe dos militares com o senhor? Olha, não há apoio das Forças Armadas para ninguém. O partido das Forças Armadas chama-se Brasil. Agora, generais, coronéis, capitães, sargentos, cabos, soldados têm o direito de votar em quem bem entender. Então, o mesmo digo no tocante às polícias militares. Nós não podemos nos politizar as instituições. O militar, quer seja das Forças Armadas ou auxiliares, tem que participar de política sim. Afinal de contas, a vida deles passa pela Câmara, pelo Senado e Assembleias Legislativas. Sobre a demarcação de terras indígenas, o senhor falou que é um empecilho para a Amazônia. O senhor pretende rever mesmo das terras já demarcadas? Olha só, você tem, por exemplo, a reserva Yanomami, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para 9 mil índios. Dá para desconfiar disso. Não tem terra indígena demarcada em subsolo sem valores incalculáveis. Você tem que trazer um índio para participar de possíveis explorações no tocante a essas áreas. Assim que tem que ser feito. Como é que nós podemos? Admitimos um índio presidente na Bolívia e o seu companheiro aqui no Brasil, que não é diferente, querer obrigá-lo a viver dentro de uma terra indígena de forma confinada. Algo está errado. O interesse externo é muito grande. Devemos abrir os olhos, porque brevemente essas grandes áreas indígenas poderão ser novos países dentro do Brasil. Eu tenho conversado com um economista, né, que houve aproximação entre nós, conhecido como Paulo Guedes. Essas políticas estão a cargo dele. E é a ideia dele: menos Brasília e mais Brasil. Por exemplo, você fala em Ministério das Cidades, você tem que extingui-lo. Manda o dinheiro diretamente para as prefeituras. A questão de impostos, há uma briga fiscal, basicamente, entre o grande centro consumidor São Paulo e aqui. Falei com ele também. Ele vai responder com mais profundidade, porque ele é que entende do assunto, uma maneira de botar o fim a essa guerra fiscal. E, obviamente, quanto menos a política de distribuição de renda que nós temos é a diminuição da carga tributária. Nós temos vivido aqui em Manaus, não só aqui no Amazonas, mas como em todo o Brasil, uma crise da saúde do Estado. Esses tempos agora, a Polícia Federal, mais recentemente de trabalho, prendeu algumas pessoas que estavam envolvidas na Operação Barriga, Nossos Caminhos. Para o senhor eleito presidente,
do Brasil. Qual é a sua proposta para a saúde? A proposta para a saúde, eu teria uma hora para falar contigo. Vou falar apenas de gestão clínica. Por exemplo, uma criança que nasceu precocemente, 6, 7 meses, tem um gasto altíssimo numa UTI neonatal. E por que nós temos muito prematuro no Brasil? A primeira questão, segundo dizem os médicos, é uma questão de cárie. Então, quando se for fazer o pré-natal, a ideia é, de imediato, você já manda para um dentista, ok? E você economizaria muito no tocante a isso. Quando se fala, por exemplo, em AVC, uma pessoa acometida de AVC tem uma grande chance de morrer, mas leva em média 40 dias. E nós temos que dar toda a devida atenção a essa pessoa. O custo do UTI é altíssimo. A ideia é, junto àquelas pessoas que fazem o atendimento básico de saúde, também tirar a pressão dessas pessoas e detectar o quê? A hipertensão. Como seria feito? Com que tipo de profissional? Profissional formado em educação física. Isso daí, a gestão clínica, você economiza e muito gasto na ponta. Agora você tem razão, a corrupção corre solta no Brasil, praticamente em todos os ministérios, em especial o Ministério da Saúde. O que eu pretendo fazer? Caso eu chegue lá, caso o meu partido me dê a legenda, é você botar um gestor na saúde, preocupado com isso, e não preocupado a atender grupos políticos que porventura venham querer lotear esse ministério. Desculpa, colegas, a gente vai ter que encerrar, porque o senhor vai responder? Qual o próximo compromisso? Palestra, não, a gente atrasa um pouquinho a palestra. Vale a pena aqui se vocês concordarem, é lógico. Como novo presidente, caso o senhor seja eleito, o senhor será o novo Temer ou o novo Trump? Olha, Temer jamais. Então, o presidente aqui que tem que entregar a honra, se é que ele tem, ao parlamento para continuar sentado na cadeira presidencial. Quanto ao Trump, ele nada mais está fazendo daquilo que prometeu durante a campanha. A economia americana está indo muito bem, obrigado. Inclusive, ele diminuiu a carga tributária em aproximadamente $1,5 trilhão de dólares. E ele fala, América forte. Ele quer a América forte deles. Eu quero o Brasil forte nosso aqui. Pretendo me aproximar, como já estive nos Estados Unidos. Não conversei com o governo Trump, mas com gente próxima a ele, bem como o mercado financeiro, buscando maneira de que o Brasil passe a ter o teu maior cliente econômico no tocante ao comércio, ou os Estados Unidos, sem querer dispensar qualquer outro país. Olha, eu teria que falar contigo umas 2 horas. Parabéns ao Trump. Se fosse ruim para eles, não teriam denunciado o acordo. O acordo de Paris, é até bom vocês jornalistas me ajudarem, e o que eu cheguei até um limite. Foi discutido, segundo informações que eu estive, eu não sei qual a profundidade, o AAA. O que é o AAA? Andes, Amazônias, Atlântico. Um grande corredor ecológico equivalente a 136 milhões de hectares. Essa área estaria sob domínio do mundo e não mais nossa. Ou seja, nós estamos caminhando cada vez mais com passos largos para perdermos a soberania sobre a nossa Amazônia. Só como cristão, como é que sai esse passo para o cristão amazônico? Olha, eu sou cristão, acredito em Deus, ok? Acho que sem Deus, eu, por exemplo, não chego a lugar nenhum. Vamos acreditar e vamos participar da política. O Tiririca fez um brilhante discurso, né? Único. E logo depois, quando desceu da tribuna, uma pessoa perguntou para ele: Bolsonaro ou Lula no segundo turno? Ele falou que ia trabalhar pelo Lula. Se ele fala nenhum dos dois, detesta os dois, até vamos respeitar a opinião dele. Mas a partir do momento que ele fala que Lula, é sinal que